Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Deixar claro aqui, a evolução do Godivito, na minha visão de árbitro, leva ele para os Olímpia. Isso eu não tenho dúvida. Eu sou treinador, eu torço pelos meus atletas, mas eu também sou árbitro e também sou uma pessoa ligada ao esporte. Então eu não posso ser nem hipócrita e muito menos desonesto com a minha postura. E eu digo aqui pra você, Pacho. Pinduca comentou sobre e muito mais. O link do podcast completo está na descrição. Bom demais ver você estrelando como treinador. Eu que te acompanho já há um bom tempo, desde quando eu ia para Curitiba lá com a IFBB, né? E eu fico muito feliz do que você tem conquistado. Você está abrindo portas para mim também, que sou treinador, né, com as suas conquistas. E uma coisa que eu destaquei ontem aqui na live foi a emoção do Marcelo Bella lá no palco com o Godivito. Eu que conheço o Bella desde a minha adolescência, né, fui estagiário dele na academia, e eu sei o quanto ele ama esse esporte, e aquelas lágrimas eram verdadeiras. Sim. Eu sei o que ele estava sentindo. E provavelmente, eu sei que depois daquilo ele te deve ter dado aquele abraço forte. Deu até um beijo. Aí, até um beijo, porque agradeceu. Ele apostou no Godivito. Depois do que aconteceu com ele aqui no Brasil, né, ele ficou meio que órfão, né? Porque ele estava muito pouco tempo aqui e, de repente, o que parecia que era um caminho que estava traçado para ele, esse caminho se desmoronou. Foi o que aconteceu com ele. E o Bella viu a situação e apostou no Godivito. Foi uma aposta. Uma aposta muito boa, né? E ele já conseguindo agora tão rápido uma classificação para o Mr. Olímpia e com qualidade, deixar claro aqui, a evolução do Godivito, na minha visão de árbitro, leva ele para os 10 do Olímpia. Isso eu não tenho dúvida. Eu sou treinador, eu torço pelos meus atletas, mas eu também sou árbitro e também sou uma pessoa ligada ao esporte. Então eu não posso ser nem hipócrita e muito menos desonesto com a minha postura. E eu digo aqui para você, Pacho, o que vocês construíram nesse pouco prazo que vocês tiveram e ele apresentou ontem, para mim é um novo Godivito. Posando melhor, até vou dar minha dica da pose de costas do pubis dele, ele está apertando demais a pose e inclinando muito o tronco, está diminuindo o potencial da pose dele. Então ele precisa abrir um pouco mais e inclinar um pouco menos. A gente pode, lá na Max, a gente corrigir isso do que eu estou te falando. E eu sei que tem muito mais para explorar na pose. E nessa condição, ele vai para o Pittsburgh Pro muito bem, hein? Ele vai lá para brigar. Sim. Porque ele, nessa condição, quando ele competiu com o Martin, aí eu já não sei se o Martin teria vencido. E o Martin, ele peca na definição. Sim. Na Europa lá, que ele ganhou, mas ele pecou na definição. Ao longo do confronto ele vai perdendo uma condição. É isso, né? Ele perde ao longo do tempo, não sei qual é a estratégia dele, e ele não chegou tão seco assim para sustentar a definição lá na Europa no último evento. Né? Então, assim, nesse campeonato no Pittsburgh, se ele vacilar em relação à condição, ele está abrindo porta para quem vem condicionado. O resultado em Pittsburgh ali pode automaticamente colocar o Godivito no top 5. São 5 semanas, né, Pacho? 5, né? É isso mesmo, Pacho, porque ele ganhando do Martin, o Martin é quarto colocado do Olímpia. Não dá para ele ganhar do Derek no melhor do Derek? Não, ainda não. Falta detalhe. Tamanho ele tem. Mas o Derek é cheio de detalhes no corpo que é difícil ganhar dele. Ele, na condição que ele ganhou o Arnold, pelo amor de Deus, eu achei que ele se equiparou à vitória do Olímpia. Alguns acham que ele estava um pouco melhor. Eu, pela minha memória, eu acho que ele estava igual. Não vi uma melhor. É que, como ele não foi bem no Olímpia, do Olímpia para o Arnold, a diferença foi muito grande. Você diz quando ele ganhou 2023. Isso, 2023 e o Arnold, para mim, ele voltou a ser o campeão de 2023. Mas como no Olímpia de 2024 ele não estava bem, a diferença dele do Olímpia para esse Arnold foi muito grande. Uma resposta muito melhor. Quando ele faz a leitura, ele fala que uma condição próxima, 23 e agora,
mas um conjunto melhor. Entendo. Ele também acha que ficou mais equilibrado. Pode ser, porque antes as pernas eram mais dominantes, porque elas vieram, quando ele sai da 212, a primeira coisa que cresceu foram as pernas. Lembra? As pernas em 4, 6 semanas absurdamente cresceram. Então, ele segurava o crescimento das pernas quando estava na 212. Só que depois ele começou a crescer o dorsal. Em 6 meses o dorsal dele explodiu. Né? Mas mesmo assim a perna, como explodiu primeiro, pode ser que ainda dava aquela conotação de ser mais desenvolvidas do que o tronco. Mas agora eu acho que está muito equilibrado mesmo. Então, ele falou que vai entrar, ele não vai lá para brincar. Não tem como, né? Ele falar que vai competir e não ir lá para ganhar, porque seria só queimar o filme dele, né? Não, ele vê a carreira dele, as competições, ele tudo é um negócio, ele é uma empresa. Certo. Então esse ano, já antes do Arnold, ele falava, cara, eu vou fazer Arnold, vou fazer mais 1 ou 2 shows e Olímpia. E vou ganhar todos. Coisa que ninguém fez. Aí verdade, quando ele ganhou o Arnold, tipo, já lavou a alma, né? Aquela coisa que tinham colocado ele para baixo, não estavam colocando ele, né, como favorito ali, recuperou aquela hegemonia, né? Então ele bagunçou tudo ali no título pro Olímpia, nas previsões, né? Sim, sem dúvida. Aí eu e o Cris, a gente falou de ele não competir Pittsburgh. Justamente porque, né, desgaste tudo. Ele falou, não, cara, eu tô há muitos anos competindo só a Olímpia, eu sei que eu tenho o gás para competir, fazer essas competições esse ano, e eu quero isso, eu quero fazer história. E também fazer algo que nunca ninguém fez. Como embaixador, né, Pacho? Querendo ou não, ele vai competir mais, ele vai divulgar ainda mais, né? As pessoas vão conhecer mais ele, tipo, fazer o papel que eles querem, engolir o, né, do... Sem dúvida, pro business, pro show, vai ser muito bom, porque com a vitória do Arnold, é exatamente isso. Ele já bagunçou a Olímpia, já colocou o Dauda numa posição desconfortável. Ó, amigão, ganhei de você aqui. Agora você se vira porque eu vou lá para ganhar. E o Dauda aceitou o desafio, né? O Dauda falou pra gente lá no meeting que ele não viu isso como um problema, ele viu isso como uma coisa absolutamente normal em uma competição profissional, e ele falou assim, eu já perdi para ele outra vez. Já ganhei dele e posso ganhar dele de novo. Mas ele sabe que para ganhar dele, ele tem que vir renovado também, né? O Dauda tá ciente de que para ele ganhar o Olímpia de novo, ele tem que estar melhor nesse Olímpia do que ele estava no outro. Ele tem essa certeza absoluta. Não viu isso como um problema, nem está mal por isso. E também pensa da seguinte forma, como o Derek, que você acabou de nos relatar. Eu sou profissional. Competir faz parte do meu trabalho. Então eu não vou deixar de eu não estou me expondo. Eu estou fazendo o meu trabalho. Quanto mais vezes eu competir, é melhor para mim, mesmo que eu não ganhe. E mesmo porque ele disse que também pretende fazer 4 competições por ano. Então, também está pensando no diferente do passado. Se o Derek ganha essas 4 competições, ele entra para a história do bodybuilder, não só como o segundo a vencer a 212 e a Open, mas como também um vencedor da Open, que não foi só no Mr. Olímpia. Sim. Ele tem totais condições, né? Isso é histórico, sem dúvida, são recordes que o atleta vai conquistar, que dificilmente serão batidos. Fabrício Pacholoc atualiza sobre o Ramon Dino, Pinduca faz observação sobre ele e muito mais.